Graça e paz, graça eterna, para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero trazer uma pequena saudação, uma pequena reflexão. E antes de eu dar início, eu quero pedir àqueles ainda que não se inscreveram nesse canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, desse canal, desse novo canal aqui na plataforma do YouTube. E o nome desse canal é Canal Democracia Espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, porque isso é para o crescimento do canal, para que o YouTube venha expandir, entendeu? O conteúdo desse canal, as mensagens, para que essas mensagens cheguem em outras vidas, entendeu? Alcance outras vidas. E que vidas venham ser libertas no entendimento, entendeu? Para que nós possamos trazer mais e mais e mais conteúdo. Amém? Entendeu? Então, eu quero trazer uma pequena reflexão e essa noite nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. E eu quero trazer aqui e quero deixar como tema dessa pequena reflexão, é uma pequena reflexão mesmo, tem como tema: a graça de Deus me basta, ô glória. Esse é o tema da mensagem. A graça de Deus me basta. E antes que eu leia o texto principal que se encontra em 2 Coríntios, eu quero dizer, meus irmãos, em meio a qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer luta cotidiana do nosso dia a dia, que venha nos alcançar, porque nós não estamos livres, nós não estamos isentos, mesmo estando em um novo pacto, mesmo estando reinando em vida em perfeita vitória, mesmo reinando em vida, mesmo desfrutando do reino que já foi estabelecido, nós, como filhos de Deus, nós não estamos isentos, meu irmão, de nós termos algum tipo de dificuldade no que tange a vida cotidiana aqui, terrenamente falando. Porque o próprio apóstolo Paulo, o homem a que foi revelado as riquezas da glória desse pacto, as riquezas insondáveis da graça, do evangelho da graça, Paulo teve dificuldades. E foi no momento de dificuldade, no momento de angústia, que Paulo, ele rogou ao Pai, ele rogou a Deus, que por 3 vezes está escrito que ele rogou ao Pai que tirasse aquele espinho da sua vida, daquele momento. E em resposta a Paulo, veja o que Deus fala em resposta a Paulo. Vamos ler aqui. Veja bem. No versículo 8 diz assim, ó. Não, vamos ler aqui. No versículo 9. E disse-me. Quem falou isso para Paulo? Isso aqui foi uma resposta que Paulo teve de quem? De Al. Foi Paulo que teve uma resposta de Deus, do Criador, do dono da graça, da própria graça. Olha o que Deus respondeu para Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, ô glória, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, o poder de Cristo, Paulo estava dizendo, que estava nas fraquezas de Paulo, quando Paulo se sentia forte. Ou seja, quando Paulo se sentia fraco.
E o que era o espinho esse espinho na carne de Paulo? O que era esse mensageiro de Satanás? Muitos dizem aqui que Satanás era um ser espiritual, um ser que se rebelou lá na eternidade e ainda trouxe a terça parte dos anjos com ele. Não tem nada a ver, isso é mentira, não existe, isso é um mito. Um mito criado, uma invenção criada por Roma. Já foi descartado essa hipótese de ter ser espiritual. Satanás aqui é um adjetivo que significa aqui uma oposição. E qual era o Satanás aqui na vida do apóstolo Paulo aqui? Ó? Qual era? Veja, no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, para que se tirasse de mim aquilo ali. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aqui o que era o Satanás aqui na vida do apóstolo Paulo. As perseguições, as injúrias, as fraquezas, as angústias, tudo isso por amor de Cristo. Esse aqui era o Satanás, era a oposição que estava na vida do apóstolo Paulo. Não tinha nada a ver de ser espiritual. O contexto do texto já revela o que era o mensageiro de Satanás ali. Era a oposição, era a luta, era a adversidade, era a dificuldade, as perseguições, as injúrias, as perseguições, né, as afrontas. Veja as fraquezas, tudo isso aqui era considerado como Satanás, que era algo que se opunha à vida de Paulo naquele momento, em que ele rogou ao Pai por 3 vezes, orou ao Pai por 3 vezes, e o próprio Deus, o Pai dos Espíritos, porque Paulo era um filho, um espírito revestido de carne, os filhos são espíritos que viemos aqui numa peregrinação terrena, e o filho chamado Paulo, o apóstolo Paulo, ele orou por 3 vezes ao Pai dos Espíritos, e o Pai dos Espíritos, né, em resposta à oração de Paulo, ele diz, a minha graça te basta. E eu quero dizer nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem, a graça de Deus nos basta, oh glória. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando nós se sentimos que estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus nos basta. E eu quero dizer com toda sinceridade, em meio às lutas, às dificuldades, às perseguições, às afrontas, às lutas exteriores e interiores do nosso dia a dia, eu quero dizer, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu faço uma confissão de fé, porque nós que estamos no novo pacto, nós vivemos por fé, em meio às dificuldades. A graça de Deus me basta, oh glória. A graça de Deus já é o suficiente na minha vida. Isso no que tange às dificuldades, às lutas. E no que tange ao Evangelho, e no que tange à doutrina, não precisamos de outra doutrina, de outro Evangelho. Não precisamos de ordenanças da lei de Moisés. Não é a lei de Moisés, não é nada que nos basta. O que nos basta é a doutrina do Evangelho da Graça. A graça de Deus nos basta. Essa doutrina do Evangelho da Graça nos basta. Já é o suficiente em nossa vida. A palavra basta vem do verbo bastar, que significa ser o suficiente para todas as coisas. Eu não preciso
de mais nada, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui do que significa basta ou basta. Olha, um exemplo é, olha um exemplo dessa palavra basta. Olha, eu não preciso de provas, sua palavra me basta. Veja, isso já é o suficiente, isso é um exemplo aqui. E no sentido espiritual, a graça de Deus me basta, a graça de Deus nos basta. Essa doutrina do Evangelho que Paulo recebeu já nos basta, já é o suficiente. Esse entendimento que foi dado gratuitamente ao apóstolo Paulo. Não precisamos de ventos de doutrinas, não precisamos de outro evangelho, não precisamos de mais nada. A palavra basta aqui vem do latim, que quer dizer bastare. Bastare, eu não sei se eu estou falando certo, do latim, entendeu? E do grego, bastare, do latim, né? Veja bem, a palavra basta vem do latim, que quer dizer bastare, e que significa ser suficiente, ou seja, levar. E do grego é bastasso, ou seja, carregar um fardo. Ou seja, quando Paulo escreve aos Coríntios, naquela experiência que ele teve, Paulo, naquela experiência que ele teve uma resposta vinda da parte de Deus, vindo da eternidade. Paulo estava em conexão com o Espírito, ele estava conectado, o seu espírito conectado com o Espírito Santo, com o Cristo ressuscitado, entendeu? Então, em resposta ali, a oração de Paulo, a petição de Paulo, foi uma resposta que veio devido a 3 petições que ele fez. Ele pediu para que aquele espinho, aquela situação, entendeu? Ele pediu para que aquilo ali se desviasse dele. O espinho que vinha na sua carne. Veja que não foi no espírito, mas foi na carne. Porque no espírito, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Então, nesse momento, Paulo, ele ora por 3 vezes e ele tem resposta, um não seguido de um sim, que já é o suficiente. O não de Deus ali foi o suficiente para dizer, Paulo, a minha graça te basta. Entendeu? Então, a graça de Deus, entendeu? Está na minha, está na tua vida, está na vida dos eleitos, dos filhos de Deus, dos predestinados em amor. Entendeu? Então, a graça de Deus já é o suficiente em nossa vida para nós passarmos pelas dificuldades da vida. A graça de Deus, esse evangelho da graça, entendeu? Agora falando do evangelho, da doutrina da graça, essa doutrina da graça, o evangelho, a doutrina da graça já nos basta, já é o suficiente. Não precisamos de outra doutrina. E nós temos que estar atento, entendeu? A não ser levados por ventos de doutrinas. Não podemos ser levados como meninos por ventos de doutrina. Olha o que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo de número 4, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo diz aqui, escrevendo aos Efésios. Paulo tinha uma preocupação com essa igreja também. Com todas as igrejas, Paulo se preocupava. Paulo exortava. Paulo escrevia. Tanto ele ensinou geograficamente, fisicamente, olhando nos olhos, como também ele ensinou através de cartas. Ou seja, Paulo resolvia os problemas, né, muitas das vezes através de carta. E aqui não foi diferente aqui. Não foi diferente nessa carta que ele escreveu aos irmãos de Efésios. E ele diz aqui, ó, no versículo 14, Efésios capítulo 4, versículo 14, diz, para que não sejais mais meninos inconstantes. Meninos, crianças, olha, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina,
pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Veja o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo para os irmãos de Efésio, para que eles não fossem mais meninos, para que eles não fossem, não ficassem como meninos, não agissem como meninos, levados inconstantemente como meninos em roda por todo o vento de doutrina. Paulo estava preocupado com outros tipos de doutrinas, de ensinamento que entrasse naquela igreja. Não só naquela igreja, mas em outras igrejas. A igreja da Galácia, a igreja dos Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja que se encontrava em Roma, a igreja dos Coríntios. Paulo sempre teve essa preocupação. A igreja de Filipenses, onde ele falou dos inimigos da cruz. Então, Paulo, ele tinha uma preocupação com as igrejas. E nessa carta aqui ele diz, para que não sejamos mais, e ele se coloca, Paulo se coloca, olha o que ele diz aqui, para que não sejamos, ele se inclui, entendeu? Ele escreve essa carta aos irmãos de Efésios, mas ele se inclui também, ele diz, para que não sejamos, está no plural, mais meninos, porque Paulo também passou um período de menino, levado por ventos de doutrina. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, aprendeu o judaísmo. Mas quando ele teve um encontro na estrada de Damasco, e ele passou um período ali sendo ensinado pelo Espírito, pelo Cristo crucificado, ou seja, pelo Cristo ressuscitado, Paulo ele aprendeu. E Paulo agora diz que ele chegou a um estágio num nível maior e melhor, porque o que ele antes aprendeu, ele jogou tudo fora, entendeu? Ele jogou tudo num cesto, ali era como esterco para ele, entendeu? Então Paulo diz aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Ali já existiam os tais homens que enganavam com astúcia, homens que manipulavam, homens enganadores, fraudulentos, que vinham com astúcias e enganavam fraudulosamente. Eram aqueles homens que eram fraudulosos de plantão, que vinham com outra doutrina, com outro tipo de entendimento, que não batia com a doutrina do Evangelho da Graça ensinada pelo apóstolo Paulo. Então veja que hoje nós que estamos em graça, nós que estamos no século 21, quando Paulo escreveu aqui foi no século I, depois da cruz, antes da parousia, nós que estamos hoje, já nascemos hoje todos na plenitude do reino, na plenitude da graça. A graça de Deus nos basta para as nossas lutas diárias do dia a dia, as dificuldades, é a graça de Deus que nos basta, e também como doutrina, no sentido de doutrina, não precisamos de outra doutrina, outro tipo de ensinamento. Não precisamos de rudimentos, não precisamos das ordenanças da lei de Moisés, não precisamos de mais nenhum tipo de ensinamento. Por quê? Porque a graça de Deus nos basta, a doutrina desse evangelho puro, limpo, imaculado, já nos basta, não precisamos mais de nada. A graça de Deus já é o suficiente em nossa vida. A graça de Deus, ela nos apresenta puros, limpos, lavados, sem condenação, justificados, salvos, filhos, herdeiros. Entendeu? Então essa graça, ela nos educa, ela nos transforma. Não precisamos de outro tipo de ensinamento, meus irmãos. A graça de Deus nos basta. A doutrina desse evangelho nos basta. Não precisamos de outro tipo de ensinamento. Não precisamos de palavras persuasivas de homens, enganadores, falsificadores. Não precisamos de outro tipo de doutrina, vento de doutrina. Não precisamos, meu irmão. Porque nós já temos o suficiente. A graça de Deus em nossas vidas já é o suficiente.
A graça de Deus já é o bastante. Não, eu não preciso, particularmente, não preciso de mais nada. Eu não preciso de nenhum outro tipo de ensinamento. Eu não preciso de jejum, praticar jejuns. Eu não preciso de sacrifícios, de subir ao monte, de ir para uma congregação a hora que o líder quer. Não. Se eu tiver de me apresentar, eu vou onde tiver uma graça pura, limpa. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a você estar dentro de uma congregação. Eu não preciso servir a Deus dentro de uma congregação. Eu sirvo a Deus no Espírito. Eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus no Espírito. Eu sou grato a Deus no Espírito. É na minha consciência, o culto é racional. É um raciocínio que eu tenho que ter em minha mente do que é certo, do que é errado. E esse evangelho, ele nos deixa prudente, ele nos deixa atento. Esse evangelho, ele faz a gente discernir, compreender, entender quando aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo instruído, aquilo que está sendo pregado, não bate com a doutrina do evangelho da graça. Não bate com aquilo que Paulo pregou em seu tempo. Claro que hoje é em outro tempo, é em outro contexto. Tem coisas que Paulo falou ali que não servem para nós, entendeu? Mas tem coisas aqui que é o suficiente, como por exemplo, a graça de Deus nos basta. A doutrina do evangelho da graça nos basta. Já é o suficiente em nossas vidas. Não precisamos ser levados como meninos por ventos de doutrinas, não é? Em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias, e eles enganam fraudulosamente. Aconteceu no tempo de Paulo e acontece nos dias de hoje. Homens desonestos, fraudulentos, homens falsificadores da doutrina do evangelho da graça, homens que sem temor nenhum a Deus, homens que viram as costas para essa palavra, porque quando eu anulo a graça de Deus, eu estou virando as costas para o que Deus fez, para o que Cristo fez na cruz. A graça de Deus ali, quando Cristo derramou o seu sangue e de forma direta alcançou aqueles que viveram ali, o antes da cruz e o depois da cruz, e de forma indireta alcançou também nós, que não vivemos esse período de transição entre os dois pactos, entendeu? Mas de forma indireta também nos alcançou, porque quando nós nascemos, depois de 70, nós já nascemos debaixo da plenitude da graça, debaixo da plenitude do reino. O reino já tinha sido estabelecido, a graça já tinha sido estabelecida. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessa maravilhosa revelação, dessas riquezas insondáveis, desse evangelho que nos proporciona, que nos apresenta perfeitos nele. Nós somos perfeitos nele, nós não somos perfeitos em nenhum outro tipo de doutrina, seja da lei de Moisés, do catolicismo, do budismo. Não, nós somos perfeitos nele, ô glória. Entendeu, meu irmão? Então, meu irmão, veja a preocupação do apóstolo Paulo. E nós hoje estamos vivendo essas verdades estas que estavam o quê? Ocultas. E através do YouTube, volto a falar, sempre eu falo, através da plataforma do YouTube, essas verdades que eram desconhecidas, porque só quem tinha acesso eram os líderes religiosos, os pastores. Então, essas verdades que estavam fora do nosso alcance, chegou até nós e chegam até vocês, mostrando o que realmente é o evangelho da graça. A graça de Deus nos basta para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. A graça de Deus nos basta para que a gente possa
passar pelas aflições do dia a dia. A graça de Deus nos basta para que a gente possa sobreviver às dificuldades. O Evangelho, a doutrina do Evangelho da Graça nos basta para nos salvar, salvação de mente, e levar essa salvação através desse Evangelho para outras pessoas, para que chegue e alcance a mente de outras pessoas, de muitos incautos que estão ainda presos a rudimentos feitos, a rudimentos de homens, a rudimentos da antiga aliança, da velha aliança da lei de Moisés. Olha o que Paulo escreveu aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está falando aqui para Timóteo. Que doutrina era essa que Paulo estava falando? Olha, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa salvação aqui não era salvação eterna, salvação de mente, salvação de entendimento, salvação de consciência, uma metanoia, uma transformação, uma ressurreição de consciência. É isso que a doutrina do Evangelho da Graça nos proporciona. É isso que esse Evangelho nos dá gratuitamente. A maior riqueza que os filhos de Deus receberam aqui na terra, da parte de Deus, foi a graça, esse Evangelho, a graça de Deus em nossas vidas. A graça de Deus, através da sua palavra. Que ninguém venha nos levar como meninos por ventos de doutrinas. Que a gente venha ter aptidão, discernimento, percepção de perceber o que é Evangelho da Graça, o que é o Evangelho da doutrina do Evangelho da Graça, e o que é heresia, e o que é véu mosaico, e o que é fermento da lei. Então, meus irmãos, olha o que Paulo diz aqui a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Ele estava exortando, alertando a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Que doutrina? A doutrina do Evangelho da Graça, onde Paulo ensinou a Timóteo, e Timóteo agora estava ensinando ali em Efésios. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Olha, nós temos que perseverar, nós temos que ter cuidado conosco mesmo, se cuidar, no que tange não andar em libertinagem, e também no que tange aqui com relação à doutrina do Evangelho da Graça. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele diz assim, ó, persevera nestas coisas. Persevera em cuidar de ti mesmo e persevera nesta doutrina, na doutrina do Evangelho da Graça. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, salvação de entendimento. Te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa palavra, ela nos salva. É uma salvação de mente, tanto a nós que pregamos o Evangelho da Graça, que levamos esse Evangelho até vocês, como também a vocês. Nós temos essa salvação através desse Evangelho. Salvação de mente, salvação de entendimento, para que ninguém possa nos enganar mais, como um dia nós fomos enganados pelo sistema religioso, onde eu passei também 14 anos numa graça misturada, onde tem fermento, onde tem apresentação de criança, onde tem dízimo. Tudo isso faz parte da lei de Moisés. Tudo isso faz parte das 613 ordenanças da lei de Moisés, onde Cristo já fez a reforma e cancelou todas as ordenanças da lei de Moisés. Então, meu irmão, é essa palavra que eu deixo aqui para todos vocês, para todos nós, porque essa palavra, ela corta daqui, ela corta para lá e corta para cá, entendeu? Então essa palavra, ela é apta, entendeu? Essa palavra
ela é como uma psicologia na nossa mente. Essa palavra, ela vai onde o médico não pode ir, onde a medicina não pode ir. Vai até as juntas e medula. Entendeu? Então, essa palavra, meu irmão, ela nos alimenta. Essa palavra, o evangelho da doutrina da graça, a doutrina do evangelho da graça, ela é um alimento sólido para os adultos. Esse alimento aqui é para adulto, não é para meninos. Entendeu? Então, que a gente venha a ser adulto espiritual e está atento a certos canais, a certo tipo de entendimento, a certos tipos de heresias, a certos tipos de homens que estão pregando, que dizem que pregam a graça, mas de graça passa muito longe. São heresias, são fermentos também da lei aí, ainda que está impregnado, conectado junto com o evangelho da graça. E se torna um misticismo. Cuidado com os misticismos naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Existe muito misticismo aí. É mistura, é catolicismo, é candomblé, é muito tipo de mistura aí. Entendeu? Então nós precisamos ter cuidado no que a gente escuta, no que a gente ouve, no que a gente vê. Amém? Então, graça e paz, graça eterna, a graça de Deus nos basta para nós passarmos pelas dificuldades, para nós passarmos pelas barreiras, enfrentar as barreiras e sair mais do que um vencedor, porque nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. A doutrina do Evangelho da Graça nos basta para que a gente possa dizer assim: eu não preciso de outro ensinamento, eu não preciso de outra doutrina. A doutrina desse Evangelho, a doutrina do Evangelho da Graça já me é o suficiente. Eu estou perfeito nele. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Compartilhe essa mensagem, deixe seu like e vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.